Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Graça e paz. Estamos aqui de novo para uma rápida meditação. Vamos analisar aqui um texto muito conhecido, porém mal compreendido. E o meu objetivo é fazer com que você leia textos como este, entendendo o seu contexto e extraindo lições, beleza? Lições. Aos Gálatas, capítulo 3, verso 23. Olha só, pessoal, eu vou dizer aqui uma coisa para você e eu gostaria que você guardasse isso na sua mente, beleza? Antes de abrir a escritura, abra a sua mente. Antes de abrir a escritura, abra a sua mente. Porque uma coisa é aquilo que a religião diz, outra coisa é aquilo que o evangelho revela, beleza? Olha só o que Paulo disse para a igreja da Galácia, uma igreja composta de maioria israelita, né? Veja o que ele disse aqui. Antes que o caminho da fé se tornasse disponível, fomos colocados sob a custódia da lei e mantidos sob a sua guarda, até que essa fé fosse revelada. Estão preparados? Primeira coisa, Paulo falou isso com quem? Se você disser assim, não, Paulo falou isso conosco. Não, não é verdade. Paulo em nenhum momento escreveu isso aqui pensando na gente, pensando num público distante dele. Pelo contrário, Paulo escreveu isso aqui para um público específico, composto de israelitas. Claro que havia gentios convertidos entre eles, mas pela própria leitura se percebe que o público que estava ouvindo e recebendo essas instruções era um público conhecedor da Torá, conhecedor dos costumes judaicos, guardadores da lei, portanto israelitas. Lembrando, a lei dada no Sinai não foi dada aos gentios, não foi dado para o mundo inteiro como ensina a religião. Isso é outra mentira, tá? Outra mentira. Eu sei que isso incomoda alguns leitores, porque foram ensinados a ler a Bíblia como se todo o contexto estaria se referindo a eles. Tá? Não foi ensinado a ler a Bíblia de forma correta. Eu sempre falo isso. E algumas pessoas se sentem ofendidas. Não se ofende, beleza? Mas é uma realidade. Veja, Paulo está falando com o seu público. Ele está dizendo, antes que o caminho da fé se tornasse possível, antes que a graça de Deus fosse revelada, graça esta revelada da cruz, através de Cristo, ele vai dizer, quem foram colocados sob a custódia da lei? Todos aqueles que receberam a lei. Quem recebeu a lei? Os filhos de Israel. Eles estavam sob a custódia da lei e mantidos sob a guarda da lei, até que essa fé fosse revelada. Ou seja, quando a fé foi revelada, a lei perdeu a custódia sobre os filhos de Deus, sobre os eleitos que faziam parte daquela comunidade israelita. Porque nem todos os israelitas atenderam a esta vocação, aceitaram a mensagem do Evangelho, creram naquilo que Cristo realizou na cruz. Isso é tão óbvio isso na Escritura, gente. Tão óbvio. Nem todos creram. Beleza? Vamos para o versículo 24. Em outras palavras, a lei foi nosso guardião até a vinda de Cristo. Ela nos protegeu até que, por meio da fé, pudéssemos ser declarados justos. Vejam que Paulo está dizendo para aquele público que o esforço que eles faziam em obedecer à lei não trouxe nenhum resultado, porém, a fé depositada na obra vicária de Cristo
deu a eles aquilo que a lei não conseguiu dar: justificação, remissão, salvação. Ok? Versículo de número 25. Agora que veio o caminho da fé, não precisamos mais da lei como guardião. Aqui, meu irmão, aqui dá um nó na cabeça dos legalistas. Porque eu não estou me referindo àqueles que abraçaram a fé toraísta, como entendeu? Não, eu estou falando de cristãos legalistas que dizem assim, quer dizer então que porque eles acreditam que estão debaixo da lei de Moisés. Então, quando esse texto é lido, eles se sentem ofendidos e dizem assim, quer dizer então que se eu não estou debaixo da lei, então eu posso matar, posso roubar, posso adulterar? Uma pessoa que faz esse tipo de pergunta não entendeu nada do evangelho, tá? Não entendeu nada do que se trata a fé, do que se trata a graça de Deus. Porque o fato de não estarmos sob a lei de Moisés não significa que nós não estamos sob uma lei espiritual que rege o nosso ser, o nosso homem interior, o nosso espírito. O fato de nós nunca termos, porque nós nunca estivemos sobre a lei de Moisés. Nunca, nós já nascemos dentro de um pacto totalmente diferente. Mas as pessoas ainda insistem nessa conversa tola. Agora por quê? Porque não entenderam o evangelho. E se você não abrir a mente para isso, você vai continuar sendo essa pessoa legalista. Ok? Olha só, pessoal, vou ler o versículo 25 e o 26. Agora que veio o caminho da fé, não precisamos mais da lei como guardião. Eles estavam agora sob uma outra jurisdição, uma jurisdição espiritual, porque a lei que foi dada no Sinai, entendeu? Que foi a tutora, que foi a guardiã dos que estavam submetidos a ela, perdeu a sua força quando a graça foi revelada para eles lá atrás. Então eles agora não estavam mais sob a estrutura da lei, eles estavam agora sob a estrutura do Espírito. A lei do Espírito de vida agora estava regendo eles. Como é que eu posso falar aqui a palavra? Era a guardiã deles, entende? Pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Versículo 27. Todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo. Lembre-se, batismo aqui tem um contexto totalmente diferente do contexto literal, da expressão literal da palavra. Beleza? Porque o batismo aqui, da qual o apóstolo Paulo está referindo, você vai encontrar ele lá em Romanos capítulo 6. Beleza? Todos que foram unidos com Cristo no batismo, foram imersos, né? Se revestiram de Cristo. Não há mais judeu nem gentil, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. E agora que pertencem a Cristo, são verdadeiros filhos de Abraão, herdeiros dele segundo a promessa de Deus. Queridos, que palavra maravilhosa, não é verdade? Que texto maravilhoso. Esse texto, sem dúvida, é um texto extraordinário. Bom, vamos ficar por aqui. Que Deus continue abrindo os seus olhos, iluminando a sua mente para louvor do Senhor. Amém? Um abraço.